A Branca responde que isso é verdade, mas que a Viviana não é o verdadeiro motivo para ela querer ir embora. O Miguel pergunta se ela pode então dizer qual é o verdadeiro motivo para que ela tome essa decisão, porque tem que haver um, já que ela acabou de dizer que o motivo não era a Viviana. A Branca já começa a ficar muito aflita e diz que ela tem que ir e pede para que ele não peça para que ela fique nem mais um dia, por favor. O Miguel diz que agora ela está bastante nervosa e precisa conversar com ela com mais calma e, para ser bem sincero, ele está tendo a impressão que ela está inventando desculpas e tem certeza que isso é alguma coisa muito mais grave e ela prefere não falar. O Miguel pede para ela deixar isso para lá e em outra hora eles conversam sobre isso. A Branca, por sua vez, volta para o seu quarto e ela se transforma na Ivete e começa a jogar todas suas roupas no chão e fazer um monte de rugidos, caras e bocas. E ainda manifestada no capiroto, ela sai andando pela casa e vai até aonde a Viviana está dormindo, e quando ela vai se achegando para enforcar a Viviana, a Ofélia chega nesse exato momento, mete-lhe o grito e pergunta o que ela pensa que está fazendo. Tudo começa com a Isabela recebendo uma ligação do Amador e ela pergunta o que foi que ele descobriu sobre a Malu. O Amador diz que até o momento não tem nenhuma novidade. A Isabela questiona se a Malu ainda não deu à luz. O Amador responde que ainda não. Isabela pergunta se ela está bem ou não. O Amador diz que ela está sim porque falou com a mulher que trata ela como uma filha, a tal da Candelária. Depois o Amador pede para que ela e a Estefânia não se deixem se levar pelo sentimento da Cecília, porque imagina se todos os pressentimentos que todos nós tivesse se tornasse realidade. Ele mesmo estaria no auge da fama. A Isabela diz que isso é um saco e que não se impressiona nem um pouco com o pesadelo da Cecília, mas pergunta se ele não acha estranho essa criança da coitada ele ainda não ter nascido. O Amador diz pois é, isso é que intriga ele. A Isabela pergunta se a Candelária de repente não pode estar mentindo para ele e essa criança já tenha nascido. O Amador fica pensativo e enquanto isso a Malu está muito mal e a Candelária diz que ela está reagindo. O Omar diz que enfim e manda a Candelária acordar a Lírios porque está quase lá. O Omar pede para que a Candelária tente fazer a Lírios recobrar a consciência. Candelária faz de tudo para ela acordar, até a Micaela também pede para que a Lírios acorde, mas ela fica inconsciente. O Omar diz que se a Lírios ajudar, tudo vai correr bem. A Candelária dá uma ensapecada na cara da Malu e a Malu tenta abrir os olhos, mas a Candelária está descendo o sarrafo na Malu e mandando ela acordar. Nitidamente ela acorda, mas está delirando muito. O Omar pede para ela ser forte e fazer força que o filho dela já vai nascer e ele só depende dela para nascer. E grita mandando ela fazer força e que no dia seguinte ela vai poder descansar, mas que nesse momento ela tem que fazer força. A Lírio está muito fraca, mas mesmo assim ela não desiste e faz muita força. E a gritaria corre solta nesse parto. Já na casa da Cecília, ela está muito angustiada e a Estefânia, dando uma de boazinha, diz que não precisa ela se angustiar tanto, porque o padre já disse para ela não se preocupar. A Cecília diz que pois é, mas é que o padre não sabe nada da Malu já faz uns dias. A Estefânia diz para ela não se preocupar porque nada poderia acontecer com a Malu porque ela é muito forte e saudável. A Cecília diz que realmente se tivesse acontecido alguma coisa de ruim, eles já teriam avisado a ela, a não ser que tivesse acabado de acontecer. A Estefânia diz que a Malu tem uma saúde de ferro, já a Cecília diz que ela teve um grande pesadelo e ali a Malu estava muito fraca e estava sofrendo muito e ela conseguiu observar que a morte estava ali querendo levar ela. A Cecília fala que essa sensação ela teve em espírito e que se transportou para o lugar onde a Malu estava e que a alma dela estava junto da filha dela e presenciando a agonia dela e que depois ela morreu. E o pior de tudo é que ela não pôde fazer exatamente nada e ela morreu. Já na casa do Omar, a Micaela questiona o Omar porque já faz muito tempo e ele precisa fazer alguma coisa.
O Omar diz que não pode tomar nenhuma decisão errada porque pode morrer os dois, mas se ele estivesse com todos os recursos necessários em suas mãos, tudo seria mais fácil. A Micaela diz que ele não está em um hospital, então tem que fazer alguma coisa e fazer isso imediatamente. O Omar, muito nervoso, diz que ele tem que se arriscar e se arriscar sozinho. A Micaela diz que ele tem que se arriscar rápido e escolher entre a vida da Lírios e da criança. O Omar pede para que a Micaela ajude ele. A Micaela pergunta o que ele quer que ela faça. O Omar diz para ela ir para o lugar dela e fazer o que ela já sabe. Então eles se ajoelham e começa o procedimento. O Omar pede para que a Micaela se apoie sobre o ventre da Lírios devagar, mas com força. A Isabela, já na presença da Estefânia, diz que o amador acabou de ligar para ela e ele disse que não tem nenhuma novidade da coitada. A Estefânia pergunta o que ela acha. A Isabela diz que acha que esconderam ela do amador, porque de acordo com as contas, essa criança já deveria ter nascido e que se elas não tiverem notícias desse nascimento, elas duas vão ter que ir até lá e ver o que consegue descobrir. A cena volta com uma grande aflição com a Lírios tentando fazer de tudo para trazer o seu filho ao mundo e o Omar pede para que ela faça força. A Lírios, por sua vez, arruma força onde não tem e depois ela desmaia. O Omar grita de alegria e diz que o filho dela nasceu. A Candelária fica muito emocionada ao ver a criança e diz que finalmente, só que a Candelária se descuida e solta a mão da Lírios e vê que ela está totalmente mole e não reage aos seus chamados. Imediatamente a Candinha dá um grito e o Omar pergunta se a Lírios está escutando o filho dela chorar e diz que ele está vivo, só que a Malu não responde nada. O Omar torna a perguntar se a Lírios ouviu o filho dela chorar e diz que ele está vivo e que finalmente eles conseguiram. O filho dela está com vida exatamente como ela queria. Depois o Omar pede para a Micaela cuidar da criança, limpar ela todinha e vestir ela com uma roupinha com muito cuidado. A Candinha, por sua vez, encara a Lírios porque acredita que ela está morta. Já o Omar diz a Candinha que está sentindo uma alegria muito grande ao saber que pôde salvar os dois. A Candinha diz que ela está morta. O Omar fica se perguntando e ela repete: a minha menininha está morta. O Omar olha espantado e a Candinha mete um grito para cima. Já o Miguel está em casa e se perguntando que mistério é esse da Ivete. E acredita ter muito mistério e muito perigo. Já na casa do Omar, a Candinha está se lamentando a suposta morte da Lírios e diz que a pobre menininha dela só viveu para dar a vida à sua criança e agora ela está morta. O Omar, após examinar a Lírios, conclui que ela não está morta. A Candinha, sem entender nada, pergunta o que foi que ele falou. O Omar repete que ela não está morta e dá álcool e pede para que ela, a Candinha, limpe o braço dela. A Candinha fica extremamente feliz e diz que bendito seja Deus, bendito seja Deus. O Omar diz para que a Candinha seja rápida e limpe o braço dela e coloque esse garrote. A Candinha diz que vai fazer isso sim e sai vibrando que a Lírios não está morta e dando uns gritinhos que parece até que está sendo espetada por alguma coisa. E depois disso a Candinha diz que a mão dela está tremendo muito. Depois a cena volta lá para o Miguel, que está com a Branca em seu quarto e ele pede que ela se sente. A Branca diz que não é preciso. O Miguel pergunta então o que ela deseja. A Branca diz que veio até ali para se demitir do emprego. O Miguel fica sem entender e pergunta o que foi que ela falou. A Branca diz que é impossível continuar trabalhando como orientadora da Tininha e diz que ela não pode continuar naquela casa. O Miguel, por sua vez, ainda sem entender nada, pergunta por que ele está tomando aquela decisão. A Branca pede perdão e diz que acredita que é isso que ela tem que fazer. O Miguel fica ainda mais confuso e pede para que ela ao menos dê uma razão a ele e pergunta se ela teve algum problema com alguém daquela casa. Branca diz que não. O Miguel pede para ela jurar que a Viviana não tem nada a ver com aquilo. Ela, toda fria, responde que também não. O Miguel diz que ela já tinha se queixado da Viviana e ele sabe muito bem que ela, a Viviana, incomoda ela e que inclusive ele já presenciou isso. A Branca responde que isso é verdade, mas que a Viviana não é o verdadeiro motivo para ela querer ir embora. O Miguel pergunta se ela pode então dizer qual é o verdadeiro motivo
para que ela tome essa decisão, porque tem que haver já que ela acabou de dizer que o motivo não era a Viviana. A Branca fica sem saber o que falar e o Miguel insiste para que ela esclareça tudo para ele, porque de qualquer maneira ele merece uma explicação. A Branca fala que tem motivos pessoais muito importantes e que está com um problema familiar. O Miguel está sem entender nada e parece que a cada palavra que sai da boca da Branca, mais ainda ele fica sem entender e pergunta se ela tem um problema familiar. A Branca diz que sim. O Miguel diz que, se ele se lembra bem, ela tinha falado para ele que não tinha família e deixa a Branca totalmente sem saída. A Branca diz que tem uns parentes que moram distante e que vai com eles para o interior e que já prometeu isso a eles. O Miguel pergunta se ela mudaria de opinião se ele oferecesse um aumento bem generoso. A Branca pede por favor porque não quer que ele pense isso, que ela falou tudo aquilo porque quer que ele pague mais a ela e, além de tudo, deixa ela ofendida. O Miguel pede desculpas e diz que só ofereceu esse aumento que era para ver se conseguia fazê-la mudar de ideia. A Branca diz que não é por isso e, infelizmente, não será possível. O Miguel diz que achava que ela poderia tomar conta do filho dele quando ele nascesse. A Branca diz que isso não vai ser possível. O Miguel diz que, pelo que ele vê, já está tudo decidido e fala que vai ter que procurar alguém para substituir ela e pergunta se ela, a Branca, pode esperar até o fim do mês. A Branca diz que não porque ela lamenta muito, mas terá que ir embora no dia seguinte. O Miguel fica chocado e pergunta por que tão rápido. A Branca diz que é ainda essa noite, porque quando ela quis dizer no dia seguinte é que ela não estaria ali mais com eles. O Miguel pergunta por que essa pressa toda para ir embora. A Branca já começa a ficar muito aflita e diz que ela tem que ir e pede para que ele não peça para que ela fique nem mais um dia, por favor. O Miguel diz que agora ela está bastante nervosa e precisa conversar com ela com mais calma e, para ser bem sincero, ele está tendo a impressão que ela está inventando desculpas e tem certeza que isso é alguma coisa muito mais grave e ela prefere não falar. O Miguel pede para ela deixar isso para lá e em outra hora eles conversam sobre isso. E ele espera que da próxima vez ela fale com absoluta e total confiança. A Branca, por sua vez, volta para o seu quarto e ela se transforma na Ivete e começa a jogar todas suas roupas no chão e fazer um monte de rugidos, caras e bocas. E ainda manifestada no capiroto, ela sai andando pela casa e vai até aonde a Viviane está dormindo e, bem próximo dela, ela diz que ela pode dormir. Durma, porque você vai dormir para todo sempre e do sono você vai passar para a eternidade. Depois ela diz que vai destruir ela da mesma forma que ela destruiu tudo que ela ama. E quando ela vai se achegando para enforcar a Viviana, a Ofélia chega nesse exato momento, mete-lhe o grito e pergunta o que ela pensa que está fazendo.